Europa traçou um plano bastante ambicioso. A ideia é que até 2035 todos os carros novos à venda tenham de ser elétricos. É uma meta enorme. E claro, com o prazo a apertar, a grande pergunta que fica no ar é: será que isto está mesmo a funcionar? Bem, vamos espreitar o boletim de notas e ver como é que as coisas estão a correr. Olhem, o que estamos a assistir é, sem exagero, a maior revolução de sempre na indústria automóvel europeia. E atenção, isto não é só trocar um motor a gasolina por umas baterias. Não, não. É uma transformação muito mais profunda que mexe com tudo, desde o chão de fábrica às decisões dos governos e, claro, no fim da linha, com quem compra os carros. E é por isso que a pergunta central é mesmo esta. Esta transição, este caminho para um futuro totalmente elétrico, está mesmo a ir na direção certa? Para tentar responder a isto, a melhor coisa a fazer é mesmo mergulhar nos dados e, bem, deixar que sejam eles a contar a história. Ok, então, para organizarmos as ideias, vamos fazer isto como se fosse mesmo um boletim de notas. Vamos avaliar vários pontos. Primeiro, a meta do 2035. Depois, como é que os fabricantes se estão a sair. A seguir, a questão do preço, que é crucial. Os benefícios para o clima e para a saúde, um ponto muito importante. A rede elétrica está pronta? E para terminar, o panorama geral, a corrida global aos elétricos. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto, o exame final, por assim dizer. A grande meta de 2035 é este o objetivo que está a ditar todas as regras do jogo para a indústria automóvel europeia. E este caminho até 2035, bem, não é um sprint, é mais como uma maratona com metas intermédias, cada vez mais difíceis. As regras para as emissões de CO2 vão apertando. Reparem, agora o alvo são 94 gramas por quilómetro. Depois, a partir de 2030, um corte brutal para 50 gramas. E o passo final, em 2035, é o zero absoluto. Zero emissões. Ok, com estas regras tão apertadas em cima da mesa, a pergunta óbvia é: como é que os fabricantes se estão a portar? Vamos lá ver quem anda a fazer os trabalhos de casa e quem talvez precise de estudar mais um bocadinho. E quando olhamos para o mapa da Europa, uau, é como ver dois mundos completamente diferentes. De um lado, temos um caso como o da Noruega, que é inacreditável, 94% dos carros novos já são elétricos. A Dinamarca também está num caminho excelente, com 63%. Mas depois olhamos para a Itália, onde o número é de apenas 5%, e percebemos logo que a Europa está a avançar a velocidades muito, mas muito diferentes. Mas o mais interessante é quando vamos espreitar as marcas individualmente. E aqui há surpresas. Temos grupos, como a BMW, que já estão a cumprir tudo certinho. Outros, como a Kia ou a Mercedes, estão, vá lá, quase lá. Mas agora, a grande surpresa, um gigante como o grupo Volkswagen ainda tem um longo caminho a percorrer. Faltam-lhe 13 gramas para atingir o objetivo. É bastante, na verdade. Claro que nada disto funciona se as pessoas não puderem comprar os carros, certo? O que nos leva ao fator decisivo, o preço. Será que um carro elétrico já é uma opção realista para a maioria das pessoas? Vamos analisar agora o relatório do consumidor. E o dilema que muita gente enfrenta hoje em dia é este. Por um lado, o preço de compra de um elétrico ainda é um pouco assustador, tende a ser mais alto, mas depois, quando olhamos para os custos de utilização, ou seja, o dia-a-dia, aí a história é completamente diferente. São significativamente mais baixos. E não estamos a falar de uma diferença pequena, atenção. Os números são claros. Vejamos. Fazer 100 km num carro elétrico, em média na Europa, fica por volta dos 7,40 €. Num carro a gasóleo, já estamos a falar de 8,60 €. E a gasolina? Bem, aí dispara para mais de 11 €. Quer dizer, as contas são fáceis de fazer. Mas então, o que é que está a acontecer para os carros elétricos estarem a ficar mais acessíveis? O grande segredo, o motor desta mudança, está aqui, nas baterias. O preço das baterias de íons de lítio teve uma queda abismal, de 84% na última década. É isto, é esta tecnologia que está a virar o jogo completamente. E o efeito prático disto tudo vê-se nos estantes. Pensemos nisto. Em 2020, se quiséssemos um carro elétrico por menos de 30 mil euros, tínhamos duas opções. Duas. Agora, em 2025, há 21. É um salto de mais de 10 vezes em apenas 5 anos. Isto dá uma ideia da velocidade a que as coisas estão a acontecer. Ok, já falamos dos fabricantes, dos preços, mas e o planeta? Qual é a nota que o planeta dá a esta transição? Vamos lá ver o impacto real disto tudo, não só no ambiente, mas também na nossa saúde. E quando olhamos para o ciclo de vida completo, ou seja, contando mesmo com tudo, desde a produção da bateria até à eletricidade que o carro consome, os números são esmagadores.
Um carro elétrico, em média, emite umas 63 gramas de CO2 por quilómetro. Um carro a gasolina, 235 gramas. É uma redução de 73%. A diferença é de facto brutal. E depois há um impacto na saúde, que é igualmente impressionante. Estamos a falar de ar mais limpo nas cidades, menos poluição, e isso traduz-se em números muito concretos. Estima-se que a transição completa para os elétricos pode evitar, na Europa, cerca de 42.600 mortes prematuras até 2050. É um número que nos faz mesmo pensar. Ok, mas há sempre aquela pergunta que toda a gente faz, não é? A grande preocupação. E a infraestrutura? A nossa rede elétrica aguenta com isto tudo? Pois bem, está na hora de pôr a infraestrutura à prova. Quando falamos de infraestrutura, estamos a falar de duas coisas essenciais. Pensem nisto como duas peças de um puzzle. Uma peça são os postos de carregamento que vemos na rua, a outra é a rede elétrica que está por trás, a fornecer a energia. E claro, as duas têm de funcionar em sintonia. E neste ponto, há boas notícias. Já atingimos um marco muito importante. A meados de 2025, a Europa passou a barreira de 1 milhão de carregadores públicos. E o mais curioso é que o ritmo a que se instalam novos carregadores tem sido até mais rápido do que o ritmo de venda dos carros elétricos. Mas o verdadeiro desafio para a rede elétrica não é a quantidade total de energia. É gerir os picos, ou seja, quando toda a gente quer carregar ao mesmo tempo. E a solução para isto tem um nome: carregamento inteligente. A ideia é simples. O sistema gera os carregamentos para que aconteçam nas horas de menor consumo ou quando há mais energia renovável disponível. E isto faz uma diferença gigante. Pode reduzir a necessidade de reforçar as linhas elétricas em 37%. E o melhor é que a base para isto, os contadores inteligentes, já estão em mais de 63% da União Europeia. Para terminar, é fundamental lembrarmos de uma coisa. A Europa não está a jogar este jogo sozinha. Pelo contrário, esta transição para os carros elétricos é uma corrida global, uma corrida de alto risco onde o futuro de toda a indústria automóvel está em jogo. E para percebermos a escala deste desafio, basta olhar para este gráfico. Em 2024, a China foi responsável pela produção de 80% das baterias a nível mundial. 80%! E a Europa? A Europa produziu apenas 7%. Isto mostra uma dependência gigantesca que a Europa tem de urgentemente resolver. Com esta pressão, vinda sobretudo da China, as marcas tradicionais, europeias e americanas, são forçadas a reagir, a encontrar soluções, e já estamos a ver isso a acontecer. Um exemplo perfeito é a aliança recente entre a Ford e a Renault. O próprio CEO da Ford, Jim Farley, admitiu sem rodeios. Disse que a Renault foi a escolha certa por várias razões, mas que o custo foi uma das principais. No fundo, isto é um reconhecimento de que, sozinhos, talvez não cheguem lá. Para competir, é preciso unir forças. O que nos deixa com a grande pergunta para o futuro. Com uma concorrência global que não para de aumentar, que está cada vez mais feroz, será que estas alianças estratégicas, esta união de forças entre os gigantes de sempre, vai ser suficiente? Será que vai chegar para a Europa conseguir, de facto, vencer esta corrida global ao carro elétrico?